não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Paradoxo do Hegel, que o ser na sua indeterminação corresponde ao nada, mas a determinação do ser é aquilo que se desdobra, que se desenrola no tempo, de modo que o ser adquire então uma estrutura temporal e histórica. Não é preciso dizer que isso engloba também o aspecto espacial. No entanto, este paradoxo de que você entende a noção, mas você não consegue apreendê-la intelectualmente de maneira satisfatória, isto aí acontece com uma multidão de outros objetos de pensamento. Eu dei até o exemplo, vamos dizer, de uma pessoa que você conhece. Você pode fazer um teste muito simples. Você tenta lembrar de alguma pessoa que você conheça e produz uma imagem mental dela. Você vai ver primeiro que esta imagem é tremendamente esquemática. Ela não é uma imagem nítida, satisfatória e completa. É esquemática, é 2 ou 3 traços apenas. Segundo, você apreende essa pessoa mentalmente somente num instante e numa determinada atitude, tá certo? De modo que se trata como se fosse uma imagem abstrata, quer dizer, uma imagem separada da totalidade da pessoa. No entanto, o que você conhece não é a imagem da pessoa, você conhece a pessoa concreta. Né? Então, este problema acontece em todo o processo abstrativo. Quer dizer, abstrair significa você separar ou um aspecto da coisa inteira, ou um aspecto de outros aspectos, uma propriedade de outras propriedades e assim por diante. Isso significa que o conceito que você obtém pela abstração, ele significa o ente. Ele não o abrange e não o descreve de maneira alguma. Ele tem para com o ente a relação que um signo tem com o significado. E a função do signo é dupla. Por um lado, ela indica o seu objeto remotamente, e por outro lado, ela o substitui, tá certo, no pensamento. Essa substituição é mais ou menos como, digamos, quando você na entrada de um teatro você deixa os casacos, né, na porta e recebe uma fichinha para cada casaco, tá certo? Então a fichinha significa e substitui o casaco durante um certo tempo, mas não com as funções de casaco, evidentemente. Né? Então, todo pensamento humano se opera somente com base nesses signos. Nós não pensamos coisas. No entanto, nós vimos logo no começo desse curso, você lembra aquele exemplo dos 2 baralhos, que você ia tentando adivinhar as cartas do baralho vermelho e do baralho azul, e você via que existia como que um pensamento sensorial, quer dizer, que como se os dedos sentissem a coisa antes de chegar no cérebro. Né? Vocês podem reportar a aula, a coisa lá está mais descrita com mais detalhe. Isso quer dizer, às vezes pensamos com coisas também. Quando você está, por exemplo, manejando um objeto, está construindo uma mesa, fazendo um objeto de marcenaria qualquer, você raciocina diretamente com o objeto que você está manipulando, em vez de você precisar representá-lo.
Também, do mesmo modo, quando você está dirigindo o automóvel, você tem que tomar decisões rápidas. Aí, se vem vindo um carro para sua direita, você ia virar à direita, você vai ter que parar e deixar ele passar, fazer alguma coisa você vai ter que fazer. Então, não dá tempo de você representar a situação. Então, você raciocina diretamente com os próprios objetos, e esse raciocínio é tremendamente mais rápido e tremendamente mais eficaz, na maioria dos casos. No entanto, quando nós estamos lidando com objetos que não estão presentes ou que não podem se apresentar no seu todo, tá certo? Nós, evidentemente, lidamos só com os seus substitutivos, com os signos. E, frequentemente, nós esquecemos que mesmo os conceitos mais bem elaborados não passam de signos. Tá certo? Porque um conceito vai abstrair do seu objeto somente aqueles traços que ele tem em comum com outros objetos da mesma espécie. E isso, evidentemente, não compõe o objeto inteiro. Ele compõe só determinados aspectos que são abstraídos justamente porque eles estão presentes não só neste objeto, mas também, você supõe, em outros objetos da mesma espécie. Então, os conceitos são sempre conceitos de espécies e não de entidades concretas, né? E aí nós chegamos naquele paradoxo que é o ponto final da filosofia de Aristóteles, que tudo que existe só existe como individualidade concreta. E todo conhecimento que nós temos é só conhecimento da generalidade. Então, Aristóteles nunca resolveu esse problema e ninguém o resolveu até hoje. E, infelizmente, esse problema é constantemente ignorado, porque nós criamos a noção de que, vamos dizer, as ciências nos fornecem uma visão adequada do mundo real. E essa simples expectativa já contém, a meu ver, uma pretensão absolutamente impossível de ser cumprida. Quer dizer, se você, todas as ciências progredirem formidavelmente, chegarem até o seu máximo desenvolvimento possível, ainda assim, só o que cada uma delas terá é um conjunto de esquemas abstrativos sobre determinados aspectos da realidade, tá certo? Esperando-se que outros aspectos sejam abrangidos por outras ciências e outras pelo senso comum, pela percepção direta, etc, etc. Nunca haverá, vamos dizer, uma síntese do conhecimento sobre o real. Todo conhecimento é abstrativo e todo conhecimento consiste apenas de signos. Ora, vejam a diferença que existe entre este conhecimento e aquele que você põe em ação quando toma uma decisão ao estar dirigindo o seu carro. Nos dois casos, trata-se de um raciocínio, mas num caso você está raciocinando diretamente com as coisas, dentro de uma situação presente, e tomando uma decisão que tem que ser estritamente adequada à situação. Se você tentar verbalizar as operações mentais que você fez para tomar essa decisão, você não vai conseguir, porque elas são enormemente complexas. Tá certo? E, no entanto, você consegue exercer esse tipo de raciocínio. Esse tipo de eficiência imediata, que é, vamos dizer, a perfeita adequação da mente ou do indivíduo cognoscente na situação concreta, nenhum conjunto de ciências jamais poderá produzir, porque o portador disso é somente o indivíduo humano concreto vivente. Esse conhecimento não tem como ser codificado. É fácil você ver que a quase totalidade das situações que nós vivemos na vida requer esse tipo de conhecimento, tá certo? Onde não há tempo para você recuar, fazer uma representação mental, em seguida planejar alguma coisa e agir. Então, isso quer dizer que a perfeição desse tipo de conhecimento não pode ser alcançada por nenhuma espécie de conhecimento abstrativo. Tá certo? Por outro lado, também é fato que a simples intuição, define intuição como percepção de presença, percepção de algo que está presente. A simples intuição também não fornece isso. A intuição não fornece, pronto, vamos dizer, o raciocínio, a conclusão sobre o que você tem que fazer para se adequar à situação. Ela simplesmente mostra determinados objetos presentes. Então, nós estamos falando aqui de um tipo de conhecimento que você não pode dizer que se resume nem à intuição e nem à razão, mas que é, de certo modo, a mediação
entre as duas, mas executada com tal rapidez que parece uma operação intuitiva, quando na realidade é um raciocínio embutido ali. Se reportem a aula dos baralhos e vocês entenderão claramente o que eu estou falando. Ora, acontece que nos conceitos fundamentais da própria razão nós encontramos o mesmo problema. Por exemplo, assim como a intuição é o conhecimento da presença, nós podemos definir a razão como o sentido de todo e parte, sentido classificatório e ordenador que nós temos, né? Do qual não podemos confundir jamais a razão na sua totalidade com o puro raciocínio. Quer dizer, o raciocínio é uma espécie de microcosmo ou achatamento da razão ao nível do simples discurso, quer dizer, a cadeia silogística, que desenrola, então, no tempo, embora tenha uma estrutura simultânea. Quer dizer, a razão implica operações muito mais complexas do que o puro raciocínio. Mas todos os conceitos com que nós lidamos na razão, eles têm em si o mesmo problema que nós encontramos quando falamos de infinito ou de absoluto. Por exemplo, os próprios conceitos de todo e parte. Tá certo? Nós entendemos o que queremos dizer quando usamos essas palavras, tá certo? E nós somos capazes de, dado um objeto, uma mesa, por exemplo, entendê-la como um todo, ou compreender as suas partes e compreender o encaixe das partes no todo. Porém, o próprio conceito de todo e parte, tomado em si mesmo, tá certo? Ele é intraduzível em palavras. Não há como você definir um todo, porque a definição de todo pressupõe o conhecimento do todo, então você entra numa petição de princípio. Do mesmo modo, a parte. Então, nós temos que dizer o seguinte: bom, as noções de todo e parte, então, são intuitivas. Eu digo, mas como podem ser intuitivas, tá certo? Se elas não se apresentam? O que se apresenta a nós são objetos dos quais cada uma tem um todo e cada um tem partes. Mas a própria noção de todo jamais se apresenta a nós. E a noção de parte também jamais se apresenta. Então é uma construção racional. Mas esta construção racional acaba se revelando impossível, porque cada uma dessas noções apela a si mesma para se construir. Então, faça você a experiência, tente você definir o que é todo, sem você apelar à ideia de todo. E tente definir o que é parte, sem você apelar à ideia de parte. Então, essas noções, elas são reconhecíveis, mas nelas não são pensáveis em si mesmas. Então, vou dizer, elas não são intuitivas, porque os seus objetos não se apresentam. E não são racionais, tá certo? Porque não são pensáveis, não podem se transmutar em raciocínio. Então, essa característica que eu comecei a notar, que estava presente no conhecimento que você tem das pessoas humanas, onde você pode conhecê-las e reconhecê-las, mas não pode transformá-las em objeto de pensamento, tá certo? Eu notei que esta característica está presente em praticamente todos os conceitos de base que nós usamos para a descrição de qualquer coisa. Todos os conceitos básicos da filosofia são assim, e esses conceitos são os mesmos que se usam na ciência. Então isso quer dizer que em todo lugar, em toda parte, você vê uma tensão entre esses extremos da intuição e da razão, que não pode ser resolvida nem por um lado, nem pelo outro. Não pode ser resolvido nem intuitivamente e nem racionalmente. E com os quais, no entanto, nós na prática conseguimos lidar. Então, esse é um paradoxo, como dizem, que não estudei isso, mas há um dito que diz que pelas leis da anatomia um besouro não pode voar, e no entanto ele voa. Então isso quer dizer que esta possibilidade impossível do conhecimento humano, eu acho que isso nunca foi levado muito a sério, ninguém examinou isto seriamente na filosofia e nem na ciência. Por quê? Porque em todo esse
departamento do conhecimento humano, o pessoal está interessado no conhecimento abstrativo, o conhecimento da generalidade. Tá certo? E raramente volta ao universo da experiência concreta para ver se isto funciona exatamente assim. Tá certo? Então, isso quer dizer, quando nós não conseguimos definir uma noção, não conseguimos torná-la pensável como definição, então o que nós fazemos? Nós criamos uma definição convencional, que é uma definição por reconhecimento. Mais ou menos como em geometria, se você pega um segmento de reta, marca um ponto ali, com base nesse ponto você traça um semicírculo, você gira o semicírculo, você obteve uma esfera. Você não definiu a esfera, mas você diz como se faz uma. Então, existe, vamos dizer, a definição por construção, como se faz em geometria, a definição por algum traço pelo qual você reconhece, a definição por um exemplo. Tá certo? Então, você diz, por exemplo, que um pé é uma parte do corpo humano, e assim por diante. A pessoa entende imediatamente pelo exemplo, ela pode fazer outras analogias com outros todos e partes, e de algum modo, por analogia, acabou entendendo a coisa. Mas o que eu me pergunto é o seguinte, será que todos estes conceitos que nós estamos usando há milênios, todos os conceitos da razão, não são todos eles analógicos? E eu até hoje não encontrei nenhum desses que respondesse satisfatoriamente a esta pergunta. O que significa que a estrutura do conhecimento humano é ela mesma baseada nessa tensão, nessa contradição entre intuição e razão. Tá certo? E, ora, é justamente essa contradição, eu estou enunciando como se ela fosse uma dificuldade, mas no exemplo do automóvel, da direção do automóvel, você vê que ela não é uma contradição, ela não é uma dificuldade, ela é uma solução. Quer dizer, nós sabemos fazer isso, nós sabemos operar numa região indeterminada entre intuição e razão, tá certo? Realizando atos de cognição que não conseguimos reduzir nem a puras percepções intuitivas e nem a puros raciocínios. E se dizemos que é uma combinação dos dois, é uma combinação difusa, porque nós não sabemos graduar o quanto de uma entra na composição e o quanto da outra entra. Então isso quer dizer que parece que a base de toda a possibilidade do conhecimento humano repousa numa zona indeterminada entre intuição e razão. Tá certo? E é nessa zona indeterminada que nós realizamos a maior parte das operações que permitem a nossa subsistência na vida prática. Ou seja, a menor decisão prática, né, ela implica uma complexidade de relações entre intuição e razão que nós dificilmente conseguiríamos expressar ou descrever. Então, nesse sentido, quando diz, bom, o conhecimento humano parece ser um milagre. Ele consegue realizar algo que ele mesmo não consegue explicar, não vai conseguir explicar nunca. Então, por exemplo, algumas pessoas podem dizer, mas e o avanço, digamos, do conhecimento da estrutura do cérebro, o avanço da neurofisiologia, etc, etc, etc. Eu digo, olha, toda a neurofisiologia do mundo não conseguirá jamais explicar um único objeto de conhecimento, porque ela está apenas analisando um meio de conhecimento, que é o próprio cérebro. Tá certo? Mas, se este cérebro é capaz de registrar conhecimento sobre todos os objetos do mundo, a explicação dos objetos certamente não está nele. E o conhecimento só se realiza quando há essa ponte entre sujeito e objeto. Então, é evidente que a utopia neurofisiológica ela responde a esta mesma tradição que já veio de 4 séculos do subjetivismo ocidental, de tentar explicar todo o processo cognitivo pelo exame do sujeito, sem ter em conta que não só existem objetos, mas este próprio sujeito não poderia conhecer nada se ele não fosse também um objeto.
Ou seja, se ele não pudesse ser conhecido por outros sujeitos humanos. Vocês imaginam, então, o que seria, vamos dizer, o puro sujeito, né, portador do cérebro, tá certo? Se ele não fosse objeto. Eu digo, mas como eu posso estudar o cérebro do sujeito se ele não é objeto? Ele tem que ser objeto para mim, que eu estou estudando? Então isso quer dizer, a condição de sujeito está intrinsecamente ligada à condição de objeto. Tá certo? E aí se coloca também o problema. Quando eu estudo, né, o cérebro de uma outra pessoa para tentar identificar nele os mecanismos da sua cognição, qual o mecanismo de cognição que eu estou usando? Por exemplo, eu examino o cérebro do sujeito e, né, o seu aparelho visual e explico como se forma uma imagem de um gato, tá certo, no cérebro dele. Eu digo, muito bem, você tem por um lado um gato, você tem por outro lado uma série de operações que se realizaram, sinapses que vão conduzir desde o seu nervo óptico até o cérebro, e você tem, fora disso, um neurofisiologista que está observando esta coisa como um todo. Ou seja, ele está tentando observar num sujeito, presta atenção, a relação entre ele e um objeto, o qual não está sendo estudado. Então isso quer dizer que por mais que esta ciência progrida, tá certo, você ainda terá sempre o mistério da relação entre sujeito e objeto. Ou seja, o mistério do conhecimento permanece inteiro. Tá certo? E, no entanto, é fato que o neurofisiologista observa alguma coisa e alguma conclusão ele obtém. Assim como é fato que no trânsito você consegue tomar decisões instantâneas, perfeitamente adequadas à situação, sem que você consiga depois reproduzir toda a cadeia de raciocínio que estava implícito naquele momento. Então nós temos aí esse paradoxo. O conhecimento humano existe, nós conhecemos um monte de coisa, tá certo? Mas, de fato, nós não sabemos como ele é possível. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.